enfatizando, são as reformas estruturantes. Você, com as reformas estruturantes, se aumenta a resistência, a resiliência da economia brasileira, que tem uma dinâmica própria, você ajuda ela a atravessar essa turbulência que vem de fora. Então, quando nós estávamos pacificados, antes da crise chegar, e conversávamos sobre isso, diziam, olha, faltam 15 semanas para o recesso. Então, nós falamos, bom, temos então 16 reformas estruturantes. Eram as reformas das 48 que nós tínhamos no Congresso, já que tinha 15 semanas, falamos, ó, temos aí 16 reformas para reforçar a importância. Aí as pessoas dizem, bom, mas dessas 16, quais são as prioritárias? Então você dá uma lista de 16 reformas importantes, pensando que você tem 15 semanas antes do recesso, só que essa turbulência vem de fora, nos atinge. Aqui dentro nós tivemos também um mal entendido político, falamos sobre isso já na semana passada. Esse desentendimento político agrava, a crise de fora é um desafio, o desentendimento político nos torna mais vulneráveis a isso. Então, dessas 16 medidas que nós tínhamos, nós temos então que definir como prioritárias pelo menos 3 delas. A primeira é o Pacto Federativo. Na versão emergencial, inclusive, abre mais espaço fiscal rapidamente a curto prazo. Mas a visão mais ampla também permite um ataque abrangente, onde cada unidade federativa pode controlar suas despesas de forma a enfrentar essa crise. Em vez de ser obrigada a dar aumento automático para funcionalismo, ela pode usar dinheiro justamente para a saúde, para a segurança pública. Desafios nós teremos à frente. Então, inequivocamente, o Pacto Federativo, particularmente em sua versão emergencial, abre espaço fiscal, nos dá capacidade de defesa. Uma segunda reforma importante era justamente o PLN da Eletrobras. PL da Eletrobras. Porque o PL da Eletrobras nos permitiria orçamentar para esse ano 16 bilhões. Quer dizer, não quer dizer que ela seria vendida hoje nem amanhã, mas nós teríamos um ano para privatizar. Como esse choque de fora é transitório, daqui a 3, 4 meses ele está sendo absorvido, os mercados começam a se recuperar, nós estávamos tentando justamente essa autorização, esse PL da Eletrobras, para orçamentar 16 bilhões. Até o final dessa semana, como isso não foi aprovado, nós vamos ter que tirar do orçamento esses 16 bilhões. O que significa mais dificuldade. Possibilidade de contingenciamento, é praticamente uma certeza de contingenciamento. Você imagina, você no meio de uma crise dessa tem que fazer contingenciamento para a saúde, para saneamento, para a segurança pública. Então vocês veem a importância de nós avançarmos com reformas que abram espaço fiscal. E, finalmente, a terceira é o Plano Mansueto, também está no Congresso desde o início do ano passado. É importante para ajudar a capacidade financeira de estados e municípios, reforçar a defesa dos entes federativos. E aí vocês entendem por que nós temos falado toda essa nossa ênfase no Pacto Federativo. Porque nós temos que reforçar essa capacidade de defesa dos nossos entes federativos. Cidades que têm vulnerabilidade por excesso de população em favelas, o Mandetta estava indicando, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, que recebeu muitos imigrantes. Então, nós temos, a nossa ênfase tem sido exatamente nas reformas estruturantes. A ampliação do espaço fiscal, com essas reformas estruturantes, é que nos dá capacidade de tornar a economia dinâmica, de manter
e recuperar e manter uma boa dinâmica de crescimento. Um choque como esse, se nos pega já num ritmo um pouco maior de crescimento, tem um impacto atenuado. Agora, evidentemente que o ambiente de negócio se torna muito conturbado quando há esse desentendimento político, quando há esse choque externo e quando nós mesmos sabemos que os agentes econômicos começam a ficar inseguros. Então, nós temos o tempo inteiro tentado passar justamente uma mensagem de serenidade, que nós vamos seguir com nossas reformas, de um lado, mas, por outro lado, também precisamos do nosso programa emergencial de combate ao coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro esteve conosco aqui, passou uma parte do almoço conosco aqui, depois ficou mais um tempo examinando as medidas, conversando conosco sobre as medidas. A particular preocupação dele justamente com os idosos, os mais vulneráveis à crise. E dessa conversa, inclusive, nós estamos fazendo um programa emergencial que, no total, tem quase 150 bilhões de recursos injetados em 3 meses. Da mesma forma que esse choque externo é muito violento e ele vem numa onda, segundo o Mandetta, numa onda que bate um impacto de 2, 3, 4 meses até você conseguir produzir a defesa imunológica da comunidade, nós precisamos então injetar uns 150 bilhões de reais para dar o contra-choque. Então, para a saúde, especificamente, particularmente, nós jogamos a primeira defesa. O objetivo é realmente pulverizar o coronavírus. Ele está chegando, passa 5 bilhões para o Mandetta imediatamente. Isso foi feito numa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro já na sexta-feira, transformando o que era o dinheiro de uma disputa política no dinheiro da saúde. A saúde do povo brasileiro está acima e além das disputas políticas. Então, o presidente ainda na sexta-feira, depois nós justamente temos ido ao Congresso, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, recebendo inclusive sugestões da oposição também, o presidente decidiu fazer essa medida, que liberou imediatamente 5 bilhões para o primeiro ataque, com o Mandetta, para o primeiro ataque ao coronavírus. Uma parte importante disso pode ser descentralizada para estados e municípios, através do SUS, que descentraliza. Tem os recursos também, uma parte dos recursos para hospitais universitários, para comprar respiradores, equipar. Então, é a primeira tentativa de pulverizar o coronavírus. Ele bate, a gente imediatamente solta os 5 bilhões para o Mandetta, direto. Agora, nós precisamos também fazer o contra-ataque do ponto de vista de atenuar os impactos econômicos. Os impactos podem ser sérios. Então, o que nós estamos fazendo aí, nós vamos distribuir isso para vocês no detalhe, com todos os números, mas é um esforço inicial. Apesar de ser essa magnitude, ele é inicial. Para vocês verem, hoje de manhã, com essas medidas do Conselho Monetário Nacional, além dos 135 bilhões de recolhimento compulsório que entraram na economia na sexta-feira, com essas 2 medidas do Conselho Monetário Nacional, até 600, quase 700 bilhões poderiam ser estendidos à economia se a economia precisasse. A economia que vai dizer quantos recursos ela precisa de liquidez. O Tesouro está recomprando dívida de um lado, o Banco Central está vendendo dólar do outro lado, os bancos agora têm linhas de redesconto, tem uma flexibilização no grau de alavancagem para atender a demanda por crédito.
Porque muitas empresas vão ter problema de capital de giro, vão ter dificuldade de girar e de pagar os juros. Então, os bancos vão ter que rolar a dívida automaticamente, 1, 2, 3, 4 meses. E eles têm linhas de redesconto, grau de alavancagem flexibilizado. O sistema financeiro brasileiro é muito sólido, muito estável, tem musculatura, flexibilidade, tem munição para enfrentar a crise. Então, nós estamos relativamente tranquilos lá e hoje de manhã aprofundamos as medidas. E vocês vão se habituar, porque isso, a cada 48 horas, poderá haver o anúncio de novas medidas. Pode ser que a gente fique um tempo sem anunciar, pode ser que, de repente, a cada 48 horas continue anunciando, porque vai depender justamente da resposta da economia. Então, o que nós estamos anunciando agora, além dessas medidas preliminares que já aconteceram? Esses quase 150 bilhões, eles têm vários componentes. O primeiro componente, que foi objeto de várias conversas com o presidente Jair Bolsonaro, foi exatamente o seguinte: primeiro pega o dinheiro da disputa política e vamos jogar na medida provisória, joga esses 5 bilhões para o Mandetta. Agora vamos fazer o seguinte, vamos cuidar exatamente dos mais vulneráveis, os idosos. Nós já tínhamos antecipado 23 bilhões para pagamento em abril do 13º dos benefícios do INSS, aposentadorias e pensão, pensionistas e aposentados. Então nós pegamos e anunciamos já aqueles 23 bilhões para entrarem em abril. Já estamos anunciando mais 23 em maio, estamos dobrando. Então, metade do 13º foi antecipado para maio, para abril, a outra metade já estamos anunciando agora para maio. E já estamos pegando também o abono salarial e antecipando todas as parcelas desse ano para junho. Então são 23 bi, 23 e pouco, depois mais 23 e pouco, depois mais quase 13, 12,80, 2,8. Então, de um lado, nós estamos jogando esses recursos justamente para os idosos mais vulneráveis. Antecipação do abono, 23. Bom, e também o Bolsa Família. Então nós estamos pegando o seguinte, nós estamos tentando, primeiro o INSS, os idosos, os mais vulneráveis, 23 bi, depois 12 bi de antecipação do abono salarial, depois 3 bi de reforço para o programa Bolsa Família. Temos também 22 bi do PIS/PASEP, o fundo que nós já chamamos várias vezes. Houve já 2 ondas de resgates, primeiro para os proprietários, depois até para herdeiros, e os 22 bi estão lá. A nossa ideia é, vamos fazer uma fusão com a FGTS, vamos fazer uma reserva desses recursos para eventualmente, já que os falecidos não recolheram, vamos fazer uma reserva para caso os herdeiros apareçam. Se os herdeiros aparecerem, os direitos estão mantidos. Então nós vamos fazer uma fusão. Vamos manter todos os direitos e todos os créditos de quem tem o FGTS e de quem tem o PIS/PASEP. Fazemos a fusão dos 2 fundos. Mantemos todos os direitos e todos os créditos. Fazemos uma reserva. Feita essa reserva, os 20 bi de recursos que sobrarem, ou pouco menos, podem também ser liberados. Até 22 bi. Quando a gente fizer a fusão, são até 22 bi. Então nós vamos definir o critério. Então vamos fazer uma reserva de 10%, 15%, 20%. E o resto, então, poderá ser liberado. Será liberado.
Aí é que está. Você, se era da sua mãe não apareceu. Se é seu, você não apareceu, ele está naquele fundo comum da fusão que nós fizemos. Mas você tem o direito de aparecer lá e dizer, eu quero a minha parte. Não tem problema. A reserva cuida disso. Porque nós sabemos que desses 22 bilhões, 18 bilhões, pelo menos, não serão reclamados nunca. Então, nós fazemos uma reserva, que isso já tem mais de década, desde a primeira vez que chamaram. Então, o que vai acontecer é que, em vez de deixar esse dinheiro parado, estamos numa crise extraordinária, temos que buscar recursos. Vejam bem, tudo isso está sendo feito sem espaço fiscal. Justamente não temos espaço fiscal, estamos lá exprimidos, lá, estamos gastando desses 150 e 147 que estão sendo anunciados, tem 3 ou 4 só de fiscal. O resto somos nós buscando, dentro dos limites que nós temos, o que nós podemos fazer para 2 prioridades: idosos vulneráveis, né? E manutenção de emprego. Nós não queremos nem que os vulneráveis sejam atingidos, nem que a economia desfaleça, que vire desemprego. Aí é que está. Nós vamos definir o critério. O importante é saberem, inclusive, o seguinte: como esse fundo dá uma base de liquidez para nós fazermos as liberações, nós gostaríamos de liberar até, por exemplo, o limite do INSS, né? 5 mil, não é? O teto, né? Limitar até ali. Agora, a pessoa que é pobre, limitar o tamanho do saque. A pessoa que tiver mais recursos, você não precisa liberar. Agora, depois nós vamos, as perguntas depois, senão eu não consigo seguir. Depois a gente pergunta, tá certo? Eu estou fazendo só, os detalhes vão ser dados depois pela equipe, senão a gente para. Então, só estou querendo dizer o seguinte: a primeira grande mensagem é o seguinte: vamos para os mais vulneráveis, vamos reforçar os mais vulneráveis. E aí fomos exatamente até 83,4% para a população mais vulnerável. Depois vamos em quase 60 bilhões para manutenção de empregos. E, finalmente, o combate à pandemia. Na manutenção, na manutenção de empregos, então vamos agora para o segundo capítulo. O primeiro capítulo é os mais vulneráveis. E aí nós falamos, é importante essa noção, hein? Nós estamos concentrando tudo nos próximos 3 meses. Nós vamos soltar aí justamente, nós vamos injetar em circulação na economia 147 bilhões. Uma parte porque nós estamos injetando mesmo. E a outra parte que seria retirada, que seriam os impostos, nós vamos diferir. Então nós vamos, é como se nós tivéssemos recolhido os impostos e reinjetamos. Então a economia vai ter 147 bilhões a mais para girar. Para girar. Pensando em 2 coisas: na saúde e nos empregos. Se você fizer uma síntese desse programa emergencial, ele é saúde e empregos, que foi exatamente a preocupação do presidente. O presidente veio, conversou com a gente, nós temos conversado já há mais tempo. Ele está trabalhando, ele pode não estar dando entrevista, mas ele está trabalhando, ele está indo no lugar. Agora eu vou sair correndo daqui, já vou para outra reunião com ele, para fazer aí uma ampliação do programa, porque tem também saúde, defesa de fronteiras, tem uma opção de coisas que vão ser feitas justamente para proteger a população brasileira desse choque externo. Nós estamos aqui, ele veio hoje conversar conosco sobre a parte da economia. Então o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: a preocupação é saúde e emprego, os mais vulneráveis e a manutenção do emprego. Então, e isso não esgota, ao contrário, isso é o início para esses próximos 3 meses. Então, nesses próximos 3 meses, nós estamos fazendo o primeiro movimento, é o seguinte: vamos injetar 83 bi para os mais vulneráveis e mais 60 bi para a manutenção de emprego. Quer dizer, aqueles impostos seriam recolhidos, estão sendo, na verdade, diferidos. É como se recolhesse e reinjetasse. Então, tem aí os 147 bi. Justamente para a manutenção do emprego, pessoal, eu vou sair e vou deixar a turma aqui tirando dúvida, então. Você quer tirar dúvida? Tira a dúvida do pessoal aí. Não,
Vamos fazer o seguinte, moça, por favor. Nós temos que ter uma regra de comportamento. A nossa regra é o seguinte, eu vou falar e eles vão tirar dúvida. Se você quiser tirar dúvida agora porque eu tenho deficiência de comunicação, nós vamos ter problemas. Porque eu terei deficiência de comunicação, você terá dificuldade de entendimento, e aí nós vamos começar a conversar e eu não vou conseguir terminar. Então a nossa regra é o seguinte, eu vou falar agora e vocês vão tirar todas as dúvidas com a equipe. Essa é a nossa regra, senão nós não vamos conseguir. Aliás, regra e disciplina vai ser fundamental para a gente atravessar esse problema que nós temos pela frente. Nós não vamos poder improvisar muito. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é o diferimento do prazo de pagamento do FGTS. Eu vou, até em atenção à sua observação, repetir. Tem reformas estruturantes que cabem ao Congresso acelerar, elas são muito importantes. As 3 mais prioritárias são o Pacto Federativo, pelo espaço fiscal que abre e pela capacidade de gestão e de defesa que ele dá aos estados e municípios. A Eletrobras, que nos daria 16 bilhões de orçamento, senão nós vamos ter que contingenciar já essa semana, na sexta-feira. E, finalmente, o Plano Mansueto, que está há 1 ano no Congresso. Essas 3 medidas são prioritárias, são estruturantes, nos dão espaço fiscal, nos dão capacidade orçamentária e nos dão capacidade de defesa de estados e municípios, além da União. Além dessas estruturantes que estão no Congresso, nós fizemos o programa emergencial. O programa emergencial permite que 147 bilhões sejam injetados na economia. Desses 147 bilhões, nós temos uma parte, é a proteção aos mais vulneráveis, são 80 bilhões, e uma segunda parte, que é justamente para a manutenção dos empregos, e uma terceira parte, que é saúde propriamente, que a gente chama aqui, na verdade, vocês vão receber a distribuição do combate à pandemia. São medidas econômicas para o combate à pandemia, mas aí já a nível de baixar as tarifas de importação, para trazer produtos médicos e hospitalares, coisas desse tipo. Mas nós vamos, então, falando agora da manutenção de empregos, o diferimento do prazo de pagamento do FGTS. São 30 bilhões. Quer dizer, as empresas estão sem capital de giro. Como é que nós podemos ajudar as empresas que estão sem capital de giro? Olha, pode diferir os pagamentos do FGTS. É não pagar os próximos 3 meses. Não pagar os próximos 3 meses. Então a empresa está apertada, não está ninguém indo ao restaurante, parar de ir ao restaurante. A empresa não é correto agora exigir que ela continue pagando isso aí. Então vamos aliviar, vamos ver o que a gente pode, como o fundo do FGTS justamente está forte, está recebendo reforço, está recebendo uma fusão com o PIS/PASEP, nós podemos ficar 3 meses sem recolher. Isso é importante e são 30 bilhões. Segundo, para as pequenas e médias, é o diferimento também, ou seja, não precisam pagar os próximos 3 meses do Simples. Então, mesmo as pequenas e médias, empresas menores que optaram pelo Simples, também podem ficar sem recolher os 3 meses. E aí vocês veem a ligação disso com as medidas do Conselho Monetário hoje de manhã. Quer dizer, a empresa está sem capacidade de pagamento, você fala, olha, não precisa recolher o FGTS então, e se você tiver dúvida, problema lá para renovar a dívida sua com o banco, a gente deixa o banco. Não precisa fazer provisionamento, é um caso extraordinário, são só 3 meses. O banco pode até estar com base de capital um pouco menor, mas a gente flexibiliza isso e provê essa liquidez. Essa liquidez, esse recolhimento compulsório de 135 bilhões que já entrou, ele na verdade pode ser esticado agora, ele vai sendo alavancado
pode chegar até 600, 700 bilhões. A capacidade de geração de crédito, de liquidez do sistema. O sistema pode ser mais elástico. Então entram esses 22 bilhões também de diferimento da parte da União no Simples Nacional. Tem mais 5 bilhões de crédito do que a gente chama o PROGER, FAT, para pequenas e médias empresas. São recursos que estão do FAT, que está no BNDES, mas tem também recursos que estão no Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil tem até 5 bilhões. Isso vai ser explicado em detalhe para vocês. Tem também um assunto que nós conversamos durante a campanha eleitoral, o Sistema S. Então, durante 3 meses, 50% das contribuições do Sistema S não precisam ser feitas. Nós estamos reduzindo em 50% as contribuições do Sistema S. No momento em que os encargos trabalhistas pesam, em que 3% da folha de salários são recolhidos ao Sistema S, o Sistema S que tem muitos recursos, que tem uma liquidez substancial, que tem bastante imóvel, bastante renda, tudo isso, e que nós avisamos desde a campanha que teriam que contribuir com a economia brasileira e que tem, de fato, contribuído. Fizeram vários programas em colaboração conosco. E nós tínhamos acertado, inclusive, que ia haver um corte de 20% nessas contribuições. Fizemos um acordo com eles, íamos cortar 20%, só que, dado esse agravamento da crise, para manutenção de emprego, em vez do corte de 20%, nós vamos ter que cortar 50%. Por 3 meses. É uma contribuição que nós temos que pedir a quem pode, a quem tem liquidez, quem tem recurso. Então, por 3 meses, eles têm um caixa forte, têm um caixa vigoroso, eles vão usar o caixa para colaborar e contribuir conosco para desonerar o fluxo de caixa das empresas. Então, as empresas vão recolhem menos FGTS, pagam menos de contribuição para o Sistema S. Isso aí são mais 2,2 bilhões no nosso programa. E, além disso, o secretário especial Carlos vai falar também da desburocratização de crédito, isso tudo, porque o que vai acontecer é o seguinte: se as empresas, se a população brasileira, eu acho que a gente tem que ter um certo equilíbrio, não é o economista que vai falar de saúde, não é? Agora, os mais idosos, evidentemente, devem se recolher. Talvez se aplique até a mim, né? Devia estar em casa. Os mais idosos vão para casa, os mais jovens podem circular, tem mais saúde, tem mais defesa imunológica, e a economia consegue encontrar um meio termo. Porque se ficar todo mundo em casa, o produto colapsa. Se ficar todo mundo na rua, a velocidade de contágio é muito rápida e você atinge o nosso sistema de saúde, o sistema hospitalar. Então deve ter um meio termo. Os ingleses, que são excelentes epidemiologistas, estudam essas pandemias, andaram sugerindo o seguinte: os mais jovens, os mais idosos em casa, e os mais jovens vamos trabalhar, vamos tentar manter uma vida próxima do normal. Talvez, aí eu como economista me parece interessante a hipótese, mas não sou eu que tenho que falar isso. Quem tem que falar isso realmente é o Ministério da Saúde, até mais do que prefeitos, governadores ou quem for. Eu acho que o Ministério da Saúde é que vai dar a melhor orientação do ponto de vista da saúde. Bom, então, finalmente, a última, digamos assim, o último conjunto de medidas é relativo ao combate à pandemia especificamente. Aí nós tínhamos conversado sobre isso, você baixar as tarifas de importação, reduzir o IPI sobre produtos médicos e hospitalares. Então, tem 67 produtos. Nós estamos zerando a tarifa. Quer dizer, seja máscara, seja álcool gel, tudo que for útil no combate à epidemia, nós estamos zerando as tarifas de importação e tirando os IPIs. Tira os impostos, zera a tarifa de importação, para isso ficar acessível à população. Esses produtos começaram a subir de preço, máquinas, tudo. Muita gente sugeriu até
o presidente me contou que muita gente sugeriu congelar o preço. Vou congelar o preço das máscaras, porque está subindo muito. Ora, quando você congela o preço, isso nós já fizemos muitas vezes. Andamos congelando carne, desapareceu o produto. Vocês estão vendo as prateleiras vazias lá na Venezuela. Todo lugar onde você começa a congelar preço, você cria dois mercados. Um mercado oficial. O preço está congelado, você pode ir lá, só que a prateleira está vazia, não tem nada. E o outro é o mercado negro. E o preço vai muito mais alto e só quem tem dinheiro consegue comprar. Então, o melhor é você deixar o preço, porque o preço, na hora que ele começa a subir, você baixa a tarifa de importação, baixa os impostos do IPI, o preço cai de novo e a produção aparece, as máscaras aparecem, porque o preço é um preço de mercado. Então, o que houve foi uma procura brutal desses produtos, é natural que a demanda aumentando, o preço suba, quando o preço sobe, você baixa a importação, a tarifa de importação, na mesma hora começa a vir produto de fora. Aqui dentro também você reduz o IPI, começam a produzir mais aqui dentro também, e o preço se estabiliza ali na frente. Então não adianta fazer o controle de preço, senão as máscaras desaparecem justamente para a população mais pobre, e elas vão ser vendidas com entrega na casa do rico, serviço de entrega, de motoboy, vai entregar lá com preço 3, 4 vezes maior, e o pobre não consegue chegar e comprar esses produtos. Por isso que a gente não pode fazer o tabelamento de preço. Então nós baixamos essas tarifas de importação e 67 produtos. Estamos também desonerando temporariamente o IPI desses bens importados todos, né? Agora, uma novidade interessante é o DPVAT. Nós vamos pegar quase 5 bilhões do DPVAT, que é um fundo, né? E uma parte dele ia para o SUS. E ele tem lá 5 bilhões, 4 bilhões e meio, quase 5 bilhões. Quase o mesmo dinheiro que a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira. Ele pegou o dinheiro da disputa política e mandou para a saúde. Nós pegamos o DPVAT, 4 bilhões e meio, e vamos dedicar também para a saúde. Então já praticamente dobramos. O presidente Bolsonaro ficou super feliz de saber que nós estamos praticamente dobrando. E ele falou, vamos fazer isso. Tanto que ele mesmo chamou a presidente da SUSEP, porque ela teve a ideia, a Solange Vieira teve a ideia, nos comunicou, o presidente chama ela aqui, ela explica isso para a gente. Pode anunciar aí, Paulo, pode anunciar aí. Vamos anunciar isso. A notícia é muito boa. O presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte: descobrimos uma fonte para duplicar a medida provisória que eu consegui emitir na sexta-feira. Então, eu vou deixar vocês aqui para tirar a dúvida com a equipe. Eu vou correndo agora para a reunião interministerial, porque isso aqui é o que nós podíamos fazer a curtíssimo prazo, quer dizer, 2, 3, 4 dias. E isso tudo nós estamos avaliando. Tudo nós estamos avaliando. Tudo isso nós estamos avaliando. A primeira coisa que nós estamos fazendo, nós temos que prosseguir, primeiro com muita serenidade. Nós não podemos nos entregar à psicologia de pânico, à psicologia de derrotismo. Como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. O Brasil não estava na situação das grandes economias avançadas. Elas estavam sincronizadas descendo. Então, quando veio o coronavírus, acelerou a velocidade de queda. A nossa situação era diferente. Nós estávamos decolando, nosso impulso era para cima. Quando nós estávamos começando a decolar, veio esse vento, essa turbulência contra, uma grande onda. Se nós tivermos a atitude correta, resiliência, coragem, não nos entregarmos, trabalharmos em vez de reclamarmos, perguntar o que cada um pode fazer pelo país, em vez de tentar todo dia torpedear o país. Se nós nos aplicarmos a isso, em vez de explorar as diferenças, jogar um grupo contra o outro, se nós nos aplicarmos a ver o que cada um pode dar para aprofundarmos o combate a esse vírus, eu não tenho dúvida que a capacidade de resposta da economia brasileira é maior do que isso. O vírus é temporário, ele já está descendo na China. Ele começou em novembro, eu achava que era outubro, me deram a informação, foi em novembro. A primeira constatação do vírus foi em novembro. Então foi em novembro, dezembro,
Janeiro, fevereiro, e em março, eles já estão com 10 casos diários. Já está descendo a coisa. Todo mundo imunizado, a população imunizada, porque já criou esse patrimônio genético, né? Depois de sofrer o primeiro impacto. Idosos sofreram mais. Os dados que me dão são impressionantes, quer dizer, num país de 1,5 bilhão de pessoas, dizem que morreram só 5 mil pessoas. Eu não sei se as informações que saem de lá são absolutamente confiáveis, mas é impressionante, porque percentualmente mata menos do que todas as doenças que nós tivemos aqui, a Aedes aegypti, Zika vírus, nós não sabemos ainda a nossa capacidade de defesa a um vírus como esse, mas a verdade é que ele tem rápida e altíssima taxa de contágio, mas ele tem baixíssima taxa de letalidade. Então, se o impacto dele for uma onda de 3, 4 meses, e nós, em vez de nos culparmos uns aos outros, nos atacarmos uns aos outros, nos dividirmos, em vez de pensar que nós somos brasileiros e temos que nos defender numa situação dessa, juntos. Nós fizemos isso, são 3, 4 meses, a crise acabou e o Brasil retoma o seu ritmo de reaceleração. A nossa atitude tem que ser essa, isso é o que nós vamos fazer, essa vai ser a nossa atitude o tempo inteiro, construtiva, positiva, e não é um otimismo infundado. Não é, eu nunca fui um otimista ou um pessimista, eu sempre fui um realista. A nossa dinâmica é diferente da dinâmica lá de fora. O impacto vai ser igual. O impacto é igual. O impacto genético pode ser um pouco maior no país, um pouco menor no outro, mas a verdade é que vai nos atingir do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de saúde pública. Nós seremos atingidos como os outros foram. E de crescimento também há um impacto, evidentemente, de desaceleração forte. Se nós formos contaminados por uma psicologia negativa ou de desentendimento, o Congresso não aprova, não abre espaço fiscal, aí nós vamos para a rua para reclamar, aí o troço agudiza, aí a mídia diz que o PIB vai cair 6%, aí todo mundo fica trancado em casa. Não, isso é uma tolice. Economia é um organismo vivo. A economia é um organismo vivo, é muito semelhante à biologia. Não são ciências exatas. São átomos ou, na verdade, células que raciocinam, se adaptam, se ajustam, têm capacidade de reação. Se nós nos juntarmos, fizermos a coisa certa, a coisa, em vez de ser em V, a coisa é mais suave. Se tomarmos as medidas certas, se reagirmos injetando agora 140 bi na economia, em vez das pessoas ficarem só em casa, mesmo que fiquem em casa, pode comprar. E vai ter uma entrega. E o comércio gira. Se a empresa sem capital de giro vai ao banco, o banco rola 1, 2, 3 meses, enquanto durar a crise. Mas ele sabe que a crise passa ali na frente. Se nós estamos empurrando as reformas, ali na frente, a crise passou e os investimentos retomam. Se você fizer o saneamento hoje, que está também lá, os investimentos começam em 2, 3, 4, 5 meses. Então, assim que passou a crise, o Brasil recupera a taxa de investimento. E aquilo terá sido uma forte desaceleração. Mas a economia reacelera. Agora, se nós, ao contrário, entrarmos na psicologia de que nós não há o que fazer, que não há medida, que um cobrando do outro, em vez de cobrar construtivamente, começar um ataque uns aos outros pelo que não fizeram, porque tem que fazer, vamos nos entender, vamos fazer o que tem que ser feito. E o Brasil, em 3, 4 meses, reacelera a economia. Então, nós fomos já golpeados no início do ano passado. Tivemos um comportamento exemplar como país o ano passado. Nós começamos o ano, a economia estava girando a 1,3%. Há 2 anos, foi o governo Temer, 1,3%, 1,3%. Só que no início do ano, em março, quando eles fizeram as previsões, era 1% também, como foi a nossa agora. Aí todo mundo já disse, a economia está crescendo menos que no Temer. Não, se você chegar em março dos 2 anos do Temer, a previsão foi 1%, 1,1%. A nossa foi 1,1%. Depois foi uma revisão para 1,3%. Mas aí a gente imediatamente, não, está crescendo menos, não. Vocês tinham que comparar previsão com previsão. 1,0, 1,1 e 1,1. Então, a economia brasileira estava num ritmo de 1,3%, aí teve Brumadinho e o colapso da Argentina, onde mais da metade das nossas exportações de automóveis iam para lá. Então, rachou ao meio. O primeiro trimestre nosso
A economia que estava girando a 1,3 há 2 anos, ela girou a 0,7. Ela rachou a metade o crescimento. Agora, nós nos entendemos, avançamos com as reformas, fizemos a reforma da Previdência, desalavancamos os bancos públicos, fizemos o setor de crédito privado crescer a 2 dígitos, desestatizamos, começamos o choque da energia barata com gás, investimento em gás, e a economia começou a girar. Passou de 0,7 no primeiro semestre para 0,9 no segundo semestre. Tivemos o melhor segundo semestre desde 2013, 2014, e fechamos o ano girando a 1,7. O último trimestre do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro sobre o último trimestre do último ano do governo Temer foi 1,7. A economia já estava reacelerando. Ela sofreu um golpe no início do ano, no segundo semestre ela já teve o melhor segundo semestre dos últimos 6, 7 anos e já estava crescendo a quase 2%. Aí sai uma estimativa de 1%, todo mundo já está crescendo menos. Não, eu tinha acabado de fazer várias reuniões com empresários, todo mundo a 2 dígitos, todo mundo a 2 dígitos, todo mundo vendendo a 2 dígitos. A economia estava reacelerando, sim. Aí veio o coronavírus, aí todo mundo, agora mata. Agora vai matar, agora mata, agora nós vamos morrer. Pô, quem morre de véspera é peru, pô. Nós não vamos morrer de véspera. Nós vamos lutar para botar o país de volta no trilho. Fomos golpeados no início do ano passado, reagimos. Sofremos um golpe mais forte ainda agora, do ponto de vista de saúde pública. Uma ameaça muito maior, só que nós temos capacidade de reagir. E vamos reagir, tá bom? Vamos tirar as dúvidas com o pessoal aí. Obrigado.